Vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, mais uma vez nos achegamos em sua casa com os corações alegres, cheios de agradecimento, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem ofertado para cada um de nós. Obrigado por ter nos dado as forças necessárias, por termos vencido todas as dificuldades e nos apresentamos diante de Ti, Pai amado. Alegres, felizes por esta comunhão, ávidos, Pai amado, por receber a Sua palavra, por receber os Seus ensinamentos, por desfrutar desta comunhão maravilhosa. Pai, neste momento também queremos agradecer, Pai, por todos os nossos familiares, agradecer por todo o Seu amor, agradecer por este tempo em que ainda, Pai amado, é permitido o perdão dos nossos pecados, por este tempo em que podemos vivenciar os Seus sacramentos, podemos, Pai amado, ter esta comunhão maravilhosa com o Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos agradecer também, Pai, pelas coisas materiais que o Senhor coloca diante de cada um de nós. Pai, pedimos a Ti neste momento também, olhe, Pai amado, pelos rogos dos Seus filhos. Muitos dos Seus filhos, Pai amado, ao redor de todo este mundo, buscam, Pai amado, por uma palavra de ajuda, buscam por uma palavra de consolo, por uma palavra de orientação. Muitos vêm em busca de amor, outros, Pai amado, vêm em busca de um consolo, de uma ajuda. Muitos têm dúvidas em seus corações. Rogamos a Ti, Pai amado, permita que através deste ofício divino, através desta palavra, o Espírito Santo possa, Pai amado, dar toda a ajuda necessária para estas almas que vêm em sua casa em busca de ajuda, que possam ter os seus corações saciados, que possam ter as suas respostas conclusivas, que possam, Pai amado, ter a certeza, a convicção do seu plano de salvação. Pai amado, neste momento também pedimos a Ti, Pai, abençoe os servos a qual o Senhor deseja utilizar neste ofício divino. Permitam que de suas bocas saiam somente palavras vindas através do Espírito Santo. Abençoe, Pai amado, para que neste momento possamos ter uma hora de graça, uma hora de benção. Afaste, Pai amado, todos os nossos pensamentos humanos. Permita-nos, Pai amado, que possamos vivenciar este ofício divino em toda a sua plenitude. Tudo isso, Pai amado, nós Te rogamos, por encargo do meu enviador, o apóstolo, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto que o nosso apóstolo maior nos coloca para hoje está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 29 a 31, que diz o seguinte: E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com eles dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Até aqui. Amados servos, irmãos, irmãs, jovens, sejam todos muito bem-vindos na casa do nosso Pai Celestial.
O texto que nós temos para hoje, ele retrata a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. É no momento dessa transfiguração que estas palavras aqui do Evangelho de Lucas foi retirado. O tema que nós temos para hoje era Jesus transfigurado. Olha que a forma como já foi colocado é algo que já aconteceu. Nós estamos falando de algo concreto, não mais de algo abstrato. Jesus transfigurado, não somente transfiguração, o verbo, a ação de transfigurar, não, Jesus transfigurado é o tema que nós temos para hoje. E nesse ofício divino, nós também receberemos uma mensagem que somente através da fé, só pela fé, nós já podemos vivenciar esse Jesus transfigurado hoje. Através da fé, nós também podemos vivenciar esse Jesus transfigurado também no futuro. Na história da Sagrada Escritura, na história aqui da transfiguração, este fato que aconteceu ali no Monte Tabor, ele retrata duas figuras, a figura de Moisés e a figura de Elias. Moisés também, conforme está na Sagrada Escritura, muitas ações, muitos atos aconteceram com Moisés, também em cima de um monte. A montanha, as colinas, eram muito usados na Sagrada Escritura. Ali no Monte de Horebe, ou Monte Sinai, Moisés ali, depois que fugiu do Egito, foi ali que viveu com seu sogro. Foi ali que Moisés, nesse monte, no Monte Sinai, foi ali que ele viu a sarça ardente, falou com Deus. Foi nesse Monte Sinai que o próprio Moisés trouxe as tábuas da lei. Quanta conexão existe nesta montanha, em Horebe ou Sinai, com Moisés. Nós vimos também ouvimos aqui, que o outro que estava junto nessa transfiguração era Elias. Elias também passou por situações que também estava envolvido ali, não somente o Monte Horebe, mas também o Monte Carmelo. No Monte Carmelo, Elias fez ali, através da sua fé, ele fez com que pegasse fogo no holocausto, numa lenha totalmente encharcada. Ele ali também, nesse Monte Carmelo, orou fervorosamente, e depois de uma seca enorme, veio ali a tão abençoada chuva que foi pedido. Depois Elias fugiu, e ele fugiu dessa perseguição ali de Jezebel, e foi também numa caverna lá para o Monte Horebe. E ali, nesse Monte Horebe, Elias também ali foi alimentado por Deus, que estava fraco de fé também. Ele recebeu ali, através de um anjo, o alimento, e não só uma vez, recebeu esse alimento 2 vezes. Jesus, quando foi para essa transfiguração, Jesus chamou ali 3 servos, 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Esses discípulos que depois, no futuro, se transformariam ali em apóstolos. Esses 3 discípulos foram com Jesus até o Monte Tabor para orar. Nesse caminho que Jesus foi até esse Monte Tabor, até o momento da transfiguração, ali Jesus estava junto com todos na figura de ser humano. Os discípulos o viam, olhavam para ele como um ser humano. Eles ouviam os ensinamentos de Jesus, Jesus falando que tudo que ele dizia vinha do Pai, que ele falava as palavras do Pai, que se quisessem ir até o Pai tinha que ser através dele, que quem o visse estava vendo o Pai. Eles ali não conseguiram ter uma visão divina de Jesus Cristo. Eles viam somente a figura humana de Jesus Cristo. E neste momento da transfiguração, quando Jesus fala, vamos orar, e eles ali ficaram olhando Jesus orando. E na presença deles, na presença desses 3 discípulos, Jesus ali mostrou
a sua divindade. Jesus ali mostrou o seu corpo glorificado e começou a acontecer devagar diante dos olhos deles. Começou com o rosto se iluminando como o sol e as suas vestiduras brilhantes como o branco. Na frente destes discípulos, Jesus ali mostrou o seu corpo glorificado, para que eles pudessem enxergar, ali estava a figura do próprio Deus. A visão que esses 3 discípulos tiveram de Jesus foi uma visão completamente diferente e era algo concreto. Eles estavam vendo, nós podemos ver isso na carta do apóstolo Pedro, quando ele relata a visão, aquilo que ele viu, que ele presenciou. Nessa transfiguração, apareceram junto ali com Jesus Cristo, também num corpo glorificado, 2 outras figuras, Moisés e Elias. Os 3 em corpo glorificado. E conforme está na Sagrada Escritura, eles conversavam. E eles falavam sobre aquilo que iria acontecer com Jesus Cristo, daquilo que estava por acontecer, do sacrifício que Jesus Cristo teria que passar. E eles ali glorificavam a Jesus Cristo. Em um dado momento, relata aqui na Sagrada Escritura, que apareceu nas nuvens a voz de Deus, e a voz de Deus dizia: este é meu filho amado, ouve a ele. Olha o poder que Deus deu ali a Jesus Cristo, para que aquelas 2 figuras em corpos transfigurados também, em corpos ali glorificados, também pudessem prestar glória a Jesus Cristo. E os discípulos também, para que eles também vissem ali, naquele momento, o poder de Jesus Cristo, poder que vinha diretamente de Deus, o próprio Deus, podemos assim dizer. Esta situação ali da transfiguração de Jesus Cristo, ela tem significados também muito profundos para nós. Se nós pensarmos quem foi Moisés, né? Moisés foi aquele que subiu lá no Monte Sinai, e ali pela 2ª vez Deus deu a ele as tábuas da lei. Então Moisés, ele era reconhecido em Israel como responsável pelas leis, as leis messiânicas, né? Que vinha através de Moisés. E o povo de Israel naquela época cumpria as leis que foram dadas a Moisés. Jesus Cristo, ali junto com Moisés, mostra também uma atividade muito diferente. Jesus Cristo, lá ali no Sermão da Montanha, quando ele realizou o Sermão da Montanha, ele disse: e eu vou vos dar um novo mandamento, uma nova lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa era a nova lei que Jesus estava colocando. Jesus ali mostrou que esta lei era a lei que prevalecia, não mais a lei do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. A figura do outro lado de Jesus era ali Elias. Elias também, ele tinha, como um profeta, Elias tinha uma missão. A missão de Elias era falar, levar, comunicar a palavra de Deus, expressar para que todos ouvissem a vontade de Deus. E Elias se esforçou bastante. No tempo dele não foi muito fácil. No tempo de Elias, como diz ali, ele foi muito fervoroso com a sua fé para com Deus. Ele combateu a idolatria. Muitas cenas se passaram na Sagrada Escritura relatando a fé de Elias. Mas esse mesmo Elias forte, ele fraquejou. Esse mesmo Elias que em momentos ali viveu toda a glória, todo o poder de Deus, com os milagres que Deus realizou através da sua fé, através das suas orações, ele depois sentiu medo da morte. Sentiu porque estava sendo perseguido, fraquejou, não confiou naquele momento em Deus, deixou que o seu pensamento
se transformasse em algo maior. E ele fraquejou naquele momento. Mostrou ali que precisava da ajuda de Deus. E no relato que diz, quando ele estava escondido na caverna, ali já há um tempo nesse monte Horebe, e veio o anjo e falou com ele, e ele saiu para a porta da caverna. E quando saiu na porta da caverna, ele ouviu ali um terremoto e não viu a voz de Deus. Depois veio um vento muito forte e ele também não ouviu a voz de Deus. Depois veio o fogo e ele não ouviu a voz de Deus. E aí diz que relata que tudo silenciou. De repente tudo estava calmo, nenhum único barulho. E aí ele ouviu a voz de Deus. E o Senhor perguntava para ele: Elias, para onde você vai? Jesus Cristo, aqui, em contrapartida com Elias, mostra também que Jesus expressava a vontade de Deus. Jesus em todo momento falava que tudo o que ele fazia vinha diretamente do Pai. Jesus Cristo nunca usurpou ser igual ao Pai, muito pelo contrário, pela sua humildade, sempre obedeceu ao Pai. A grande diferença de Jesus em momento algum fraquejou, Jesus em momento algum pecou. Ele foi o único que sem pecado nenhum teve a sua morte sacrificial para o benefício de muitos, para que muitos pudessem ter a salvação. Podemos agora então voltar nessa cena de novo da transfiguração. Podemos ali olhar por que Jesus nesse corpo glorificado, recebendo honras de Moisés e de Elias, mostrando ali o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, a glória de Jesus. Eles puderam naquele momento vivenciar esta glória. E Jesus ainda disse para os seus discípulos que ali estavam: por enquanto, não comentem nada disso. Esperem os fatos que virão. Depois que acontecer a minha ascensão, aí vocês poderão comentar isto que foi vivenciado aqui por vocês. Hoje, nós podemos ver então nesta mensagem que nós temos, como podemos vivenciar hoje essa transfiguração de Jesus Cristo, esse Jesus transfigurado. Como hoje nós podemos vivenciá-lo? O apóstolo maior nos dá uma indicação de que já hoje, no serviço divino, é possível vivenciar este Jesus transfigurado. Podemos nos perguntar como, de que maneira. Eu não consigo ver o corpo de Jesus glorificado aqui na comunidade. Meus olhos ainda não permitem ver isso. Assim como os olhos dos primeiros discípulos que viraram apóstolos tiveram a oportunidade de ver esse corpo glorificado, os meus ainda não conseguem ver. Mas, da mesma forma como aconteceu com Elias, quando estava em silêncio, ele ouviu a voz de Deus. Hoje, e em todos os ofícios divinos, quando nós afastamos os nossos pensamentos dos problemas, afastamos do cotidiano, das dificuldades, quando nós oferendamos o nosso coração totalmente aberto, totalmente receptivo para a palavra de Jesus, para a palavra que vem do altar, palavra do nosso apóstolo maior, é possível nós ouvirmos a voz de Deus. E essa voz de Deus é muito importante, porque é uma voz que pergunta para nós: aonde vocês vão, amados filhos? Eu vos amo, não fraquejem, não se preocupem, se porventura vocês pecarem, continuarei amando vocês da mesma forma. Este amor de Deus nós podemos vivenciar através da palavra de um ofício divino, uma palavra que edifica. A palavra, ela é para nós o alimento da nossa alma, é o alimento da nossa fé. A fé vem pelo ouvir da palavra e da palavra de Deus. E é através do ofício divino que nós podemos ouvir esta palavra de Deus. Também, através de um ofício divino,
nós podemos vivenciar os sacramentos. Se nós nos lembrarmos um pouquinho dos sacramentos, o sacramento do batismo com água. O batismo com água, ele tem a indicação de que é o primeiro pacto de uma boa consciência do ser humano para com Deus. Depois nós temos o batismo com o Espírito Santo, onde é derramado no coração a vida de Deus, o amor de Deus. Nós podemos vivenciar isso num ofício divino, quando nós recebemos o perdão dos pecados, quando nós nos preparamos para o perdão do pecado através da remissão. Nós podemos vivenciar isso também através da Santa Ceia, de forma digna, desta comunhão, vivenciar o corpo, vivenciar o sangue de Jesus. Olha como nós já hoje podemos vivenciar este Jesus Cristo ressuscitado. Para isso, precisamos de fé. Sem a fé, nada é possível. Olha como a mensagem de hoje começa a fazer bastante sentido. Através da fé, nós podemos vivenciar Jesus Cristo ressuscitado hoje. Também, através da fé, nós podemos vivenciar o Jesus ressuscitado no futuro. E esse Jesus ressuscitado no futuro é um caminho que nós temos que percorrer muito interessante. Para percorrer este caminho, nós temos que ter Jesus Cristo dentro de nós. Jesus Cristo está em nós através dos sacramentos. Nós vivenciamos aqui os sacramentos. Nós damos morada no nosso coração, em nós, para Jesus Cristo. Agora, o que nós abrimos de espaço para Jesus Cristo? Quanto de mim eu abro para que Jesus Cristo faça morada? Quanto eu permito que Jesus Cristo viva dentro de mim? Estes caminhos que nós vamos seguir nos levam em direção a vivenciar esse Jesus Cristo ressuscitado num futuro. O nosso plano de salvação é dito que, quando Jesus Cristo vier, quando se cumprir a promessa da vinda de Jesus Cristo, primeiro acontecerá a ressurreição dos mortos. Então, aqueles que primeiro já nos antecederam, estes primeiro serão ressuscitados, aparecerão já ali em corpo glorificado. Depois virão aqueles que não passarão pela morte, aqueles que serão transfigurados. Este é o povo de Deus que será conduzido para as bodas do Cordeiro. Este é o caminho, este é o futuro onde nós poderemos vivenciar esse Jesus Cristo ressuscitado. A hora que Jesus vier, pegar esses que morreram, pegar esses que foram transfigurados e nós formos direto para viver este período das bodas do Cordeiro, ali nós começaremos a ver a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo. Depois desse período, nós passaremos por uma nova fase, passará pelo tempo da tribulação. Esse tempo de tribulação, antes disso, haverá aqueles mártires, aqueles que viveram situações profundas de tristeza depois da boda do Cordeiro, aqueles que passaram por isso se juntarão a este povo de Deus. E nós depois entraremos no milenário reino de paz. Então, para que nós possamos viver a glória de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, neste milenário reino de Deus, nós precisamos vivenciar todos esses caminhos. Precisamos ter fé, para que através dessa fé nós possamos chegar a este local que está preparado para cada um de nós. Que hoje, neste ofício divino, nós podemos ter a certeza desse Jesus Cristo ressuscitado. Podemos ter a certeza de que Jesus vive dentro de nós. Jesus está dentro de nós, vive dentro de nós, quer espaço dentro de nós. Temos a certeza também deste plano maravilhoso que Deus fez de salvação, por todo este caminho que nós teremos que seguir,
e que Deus está junto conosco em todos os momentos. Amém. Eu gostaria de ouvir as palavras que o nosso querido pastor Henrique tem em seu coração. Se tivermos um hino, por favor. Bom dia, amados irmãos. A palavra de hoje me faz recordar de que no Evangelho de João, nosso Senhor Jesus Cristo faz uma oração onde Ele pede por todos aqueles que hão de crer em Sua palavra, né? E Ele pede não só por aqueles que estão em seu tempo, mas por todos aqueles que em todo o tempo hão de crer na palavra de Deus, e roga para que esses estejam com Cristo, para que vejam a glória que Deus deu ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, o nosso reconhecimento tem vários pontos importantes, né? Vários pilares no nosso reconhecimento de fé cristã, mas podemos dizer também aquilo que nos faz estar diante da palavra, faz estar diante de Cristo, diante de Deus em sua casa, é aguardando que Deus finde a sua obra, que Deus envie o seu Filho para buscar aqueles que se deixaram preparar, para poder tomar parte, para poderem vivenciar essa glória. Pensando na palavra de hoje, na transfiguração de Cristo, tentando entender, enxergar qual foi a visão dos discípulos de Cristo, de Pedro, João e Tiago, penso na euforia deles. Não sei se caberia outra palavra, mas para enxergar o que eles estavam vivendo, né? Que ali ficou claro que Jesus Cristo, embora foi verdadeiramente homem por sobre essa terra, eles estavam diante de Deus Filho. Jesus Cristo mostrou ali a sua divindade. Penso também Moisés e Elias tratando com Jesus Cristo do sacrifício que ele haveria de fazer. Quer dizer, mais um testemunho daquilo que foi o anúncio de Cristo, de que o Filho de Deus havia de fazer o sacrifício para que hoje pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, para que hoje pudéssemos ter a comunhão com Cristo na Santa Ceia. Poderíamos dizer: é essa glória que eu quero, é essa glória que eu almejo. Eu quero me preparar para o dia do Senhor. E a palavra de hoje nos faz prepararmos para este grandioso dia. E queremos, já nesse tempo que vivemos, permitir que essa glória de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, se faça presente em nós, se faça presente em nossos atos, em nossas palavras, na nossa fé, no nosso reconhecimento de quem é Cristo, porque a salvação que Deus tem preparado para nós vem através do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, através da fé,
do reconhecimento em suas palavras, em seus sacramentos, em seu amparo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Deus tem dado todo o alimento necessário para que possamos fazer parte. Como vivemos na palavra, temos os sacramentos, o batismo com água, o santo selamento, a comunhão para nos dar forças. Temos que ter esse anseio em nosso coração, em desejar fazer parte. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa parte de querer transfigurar a Cristo no nosso dia a dia, não ser somente ouvintes da palavra, mas verdadeiramente discípulos, seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, transmitindo todos os seus ensinamentos. O amado pastor nos fez recordar do mandamento de Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento. E isso o fazemos estando diante da palavra, aprendendo e buscando de colocar em prática. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É um ensinamento, um mandamento resumido, muito simples, mas que requer o nosso cuidado, a nossa atenção, o nosso vivenciar aquilo que o nosso irmão maior nos ensina em cada oportunidade que podemos estar diante do seu altar de graça. Amém. Obrigado. Nós chegamos no momento, agora, um momento onde nós temos que agora colocar o nosso coração, colocar o nosso ato, o nosso desejo a toda a prova. Nos é oferecido sempre a possibilidade de participar da oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos fez, nos ofícios divinos presenciais. Nós temos ali o perdão do pecado, a remissão dos pecados, temos também a Santa Ceia. O importante agora é nós começarmos a pensar um pouquinho, o quanto eu quero daquilo que o nosso Senhor Jesus me oferece. Ele me oferece salvação por inteiro. Ele me oferece tudo de bom. Quanto eu estou ouvindo a voz de Jesus? Quanto eu quero pegar daquilo que Ele está oferecendo para mim? Nós podemos nos lembrar deste ponto, por exemplo, de inúmeras situações na Sagrada Escritura. Podemos nos lembrar de Zaqueu, que estava desejoso pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pequenino, tinha uma função muito difícil, era um cobrador de impostos, não era uma pessoa muito agradável, vamos dizer assim, perante o povo, mas ele tinha o desejo da salvação. Ele sabia dos seus pecados, sabia de tudo aquilo que ele fez que o afastava de Deus, e ele foi em busca de Jesus Cristo. Colocou de alguma forma num local onde Jesus Cristo pudesse vê-lo, para que Jesus Cristo pudesse enxergá-lo. E Jesus certamente via tudo e vê tudo ao seu redor. Viu o coração deste homem, e o coração deste homem era um coração de remissão, um coração que sabia do que estava pecado, dos pecados que fez, mas buscava por perdão. E Jesus Cristo disse para ele: ainda hoje, Zaqueu, a salvação entrará na sua casa. Este é um momento que nós temos agora para poder expressar isso para o nosso Pai Celestial, expressar isso para Jesus Cristo. Olhe os meus pecados, me perdoe, tire de mim estes pecados, me permita, Pai amado, usar de toda a sua benevolência, de toda a sua bondade, de todo o seu amor. Me permita desfrutar de tudo isso, para que eu possa ter comunhão, para que esta oração do Pai Nosso não seja simplesmente um ato cotidiano, um ato que nós fazemos todos os ofícios divinos, não, que seja algo expressado do fundo do nosso coração,
E para que possamos vivenciar este momento em toda a sua plenitude, eu convido a todos vocês para que juntos possamos fazer a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a íntima e consoladora comunhão com o Espírito Santo sejam e permaneçam com todos vocês para sempre. Amém. Obrigado. Desejo a todos um abençoado domingo, uma boa semana e até sempre.